que é a Escola Bíblica Dominical. E nesse segundo trimestre, nós estamos estudando a carreira que nos está proposta. Caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nosso propósito é chegar ao céu. De preferência, sim, coletivo, né? Todo mundo junto no arrebatamento, né? Mas Deus sabe como Ele chama, né? Porque Ele chama cada um. Todo dia ele foi chamado para a salvação, foi chamado para alguns para o ministério e vai ser a chamada para perto dele, assim como Ele chamou Enoque. Meus irmãos, nesta manhã nós estaremos aqui discorrendo sobre essa temática muito boa. Confessando e abandonando o pecado. Nós sabemos que quando o homem desobedeceu a Deus, o casal lá no Jardim do Éden, entrou o pecado. E o pecado, ele só resolve ele confessando e abandonando. Observamos que no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, primeiro ele confessava os pecados dele, ajeitava a vida dele diante de Deus, para ele interceder pelo povo, para receber o perdão do Senhor, através do sacrifício de animais. O sangue dos animais cobria o pecado, não removia, cobria. Quando o Senhor olhava para o homem, não via o pecado pelo sangue que era ofertado. Mas aí veio o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus veio, Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Então nós sabemos que existe a confissão quando nós aceitamos a Jesus, nós confessamos nossos pecados. Mas aí o homem não peca mais? Não. Acabamos de ler aqui a leitura bíblica em classe, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, todos nós pecamos, mas não pecado premeditado, pecados involuntários, que todos nós podemos pecar por pensamento, por ação, atitude, palavras, nós podemos pecar. Continuamente nós precisamos estarmos pedindo perdão ao Senhor. Observe que Pedro, na cultura judaica, o Senhor podia perdoar até 3 vezes. Mas Pedro acrescentou mais 4. E procurou Jesus, vamos pecar até 7 vezes. Jesus, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Seria 490. Se essa pessoa peca tudo isso num dia, né? Então o Senhor deixou esse acesso para nós pedirmos perdão. Todos os dias nós precisamos pedir perdão. Isso, pecados, que eu falei, involuntários. Pecado que não traz escândalo. Quando se traz escândalo, o tratamento, ele precisa, que ele pecou contra a igreja, no corpo, ele precisa confessar agora já diante dos homens. Não que o homem tem poder para perdoar pecado, amados. Ele é simplesmente um intercessor. E havia pessoas que não têm que confessar o pecado diante das pessoas. Sim, nós não temos poder de perdoar. Temos poder de interceder, ouvir aquela pessoa e guardar consigo. Porque havia pessoa cometeu um pecado, ele se não estou medo de falar isso para alguém. E ele sofre com isso. Com medo de quê? De alguém falar. De alguém não guardar o segredo. Aí é onde entra, eu falei aqui dia desse, no estudo bíblico, que é onde entra a ética.
da pessoa ouvir e cimentar. Se é uma mulher, ele precisa estar acompanhado da esposa dele para ouvi-la. Se é um homem, ele ouve ele sozinho. Mas se tiver, sempre eu aconselho, pastor, nunca ouvi uma mulher ele sozinho. Sempre ele ouvi acompanhado da sua esposa. Os aspirantes ao pastorado já pensem nisso, tá? Sempre é bom ouvir acompanhado da companheira. E que sejam idôneos para guardar segredo. Pastor, ele tem que ouvir e cimentar. Você nunca pode citar nome de alguém que confessou um pecado e falou algo. Você pode até contar como experiência, mas não entrar em detalhes para não trazer, às vezes, na mesma cidade, trazer constrangimento. Você nunca relata um fato de situações onde você está atual. Você comenta algo por onde você passou, algo distante, e sem citar nome. Conte como experiência, não como o lugar que está, porque hoje tudo que nós falamos no mundo está acompanhando. Aqui nós estamos aqui transmitindo, falando aqui, mas está sendo transmitido aí para muitos lugares. Então nós temos que saber o cuidado do que nós falamos, né? Então essa lição ela é muito boa. E aqui já o textuário já deixa bem claro: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E essa prosperidade aqui não é financeira. Já vi a pessoa imagina que toda prosperidade é financeira. Não. Aqui é prosperidade em todos os sentidos da nossa vida. Disse: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que a confessam e deixam, alcança a misericórdia. Ele tirou um fardo de cima dele. Ele tirou um jugo que estava sobre ele. E ele alcançou a misericórdia do Senhor. Ele foi para o coração de Deus. Que a misericórdia ela tem esse sentido, né? São duas palavras. Um miserável, que é mis, e acórdia sentido de cardíaco. Ou seja, fala do coração. Colocar um pecador, um miserável no coração. Jesus, o Senhor fez isso por nós. Alcançamos a misericórdia. Aí começa as bênçãos. Observa que Davi, enquanto ele não confessou o pecado, ele estava morto. Ele usa como uma metáfora doeu os ossos, porque ele estava encobrindo. Não havia prosperidade espiritual. Não tem como o homem pecado ele ter prosperidade espiritual. Não tem como o homem na prática do pecado, eu falo pecado costumaz, ele não prospera. As coisas tudo é embaraçada, nada vai para frente. Por quê? Porque ele está ocultando algo do Senhor. E a tendência é morrer. Vai haver a morte espiritual e morre no pecado. Separação eterna de Deus. Mas a confissão, ela é primordial. E a verdade para dizer assim, para desfrutarmos, olha só, para desfrutarmos um caminho de restauração, porque quando o homem confessa, tem o preço? Tem. Ele vai pagar um alto preço pelo que ele fez. Mas ele alcançou o perdão do Senhor. Ele alcançou a misericórdia. Ele vai ser restaurado espiritualmente. Houve uma reconciliação dele com Deus. Aí ele diz, para que aconteça isso, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Aquilo que é potencial ao fracasso do homem, a queda, ele tem que fugir. Eu sempre costumo dizer para quem é a pessoa que tem dificuldade para se libertar da bebida. Eu tenho alguns irmãos que ele tem dificuldade. Ele quer se firmar, mas não dá conta. Meu amigo, você vai no supermercado, passe longe das prateleiras onde estão as bebidas. Se o problema dele é dinheiro, faz igual o cancão. O cancão entra no ninho de costas para ele não beber os ovos, né? Se ele está de frente, ele bebe os ovos dele. O cancão é assim. Então ele tem que ter o cuidado para que ele não venha pecar. Eu digo, meu amigo, se na rua tem um bar, dê uma volta, passe longe dele.
porque pode lhe atrair. Você não tem um domínio sobre aquilo. E aqui diz que tem que abandoná-lo, pecado. Se é mulher, corra, faz igual a José, mete o pé na carreira, fuja, para que não venha cair. Porque quando o inimigo descobre qual que é o ponto, alguém chama até de ponto fraco da pessoa, eu digo que é o ponto forte, que ele não dá conta de dominar, né? Porque aquilo que nós damos conta de dominar é fácil, mas aquilo que não damos conta se torna forte para nós. Alguém denomina de ponto fraco da pessoa. O inimigo, quando descobre, ele vai trabalhar em cima daquele ali. A fraqueza dele é essa aqui. Então é nessa aqui que eu vou trabalhar. Se a pessoa tem um temperamento forte, caráter se muda, personalidade se aperfeiçoa. Ele tem ali, o inimigo vai trabalhar em cima daquele ali para ver ele pecar, para ver ele perder o equilíbrio dele, o controle dele. Então a verdade parece que ela abre-se um leque muito grande para como nós temos uma vida na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a introdução. Diz assim: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e os aspectos hereditários. Olha como é que o inimigo está trabalhando agora. Ele disse: não, pai, isso aqui não precisa confessar não, porque já é algo que já vem de pai para filho. Você não precisa ter essa preocupação. Isso é do dia que nós estamos vivendo. Os dias que nós estamos vivendo são propícios a isso. E aí eu lembro uma melodia daquela banda Shot Santo, né? Que não tem nada a ver, né? Aí, isso aqui não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. E a pessoa às vezes deixa, até a lei diz assim, não tem nada a ver uma cervejinha light, né? Não tem nada a ver isso. Mas são as pequenas coisinhas. E é onde nós precisamos ter o cuidado, né? Que esse aqui não é o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia deixa bem claro aqui, e o apóstolo João também, na leitura que nós fizemos, que o pecado ele é real. E por isso é um perigo para a vida do crente. É um perigo. Por quê? Pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, com evidência. Qual é a evidência do abandono do pecado? O arrependimento. Para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. O escritor aqui quem digitou, colocou 1 João 2,9, mas é 1,9, tá? Aí deve estar 2,9, mas é 1,9. Ele precisa ser confessado imediatamente. Nós somos despertados, primeira coisa, quando fazemos algo errado, pela consciência. A consciência, ela acusa. Agora, precisamos ter o devido cuidado para não deixar a consciência cauterizar, cimentar. Que aí entra a pessoa, já não tem mais remorso. Ele já não tem, ele perde o temor a Deus. Ele acostuma com o pecado. Não, faço isso aqui, depois eu vou para os pés do Senhor, me arrependo e está tudo resolvido. Eu faço isso aqui, depois eu ajeito aqui. Uma mentirinha aqui no negócio, depois dá certo. Não, amados. A nossa vida, ela precisa ser pautada na verdade. E tenhamos o cuidado com o pecado. O escritor hebreu, que foi a base do título dessa lição, a carreira que nos está proposta, ela diz que o pecado, tão de perto, ele nos rodeia, procurando para querer nos embaraçar. E sempre que o pecado, ele não acontece de um dia para outro.
Nem eu estava aqui hoje falando em línguas estranhas, cuspindo fogo. Amanhã eu caí. Não. Ela tem um estágio. Ela tem um processo. O pecado ele tem um processo. Quando eu estou falando de pecado premeditado. Ele tem um processo. Ele não é um dia para outro. E hoje, dos problemas que o pecado aflora é as redes sociais. É perigoso, amado. Um cliquezinho, né? Um oi, responder um oi. Oi. E aí a pessoa, oi. E aí começa aquele diálogo. Conversa vai, conversa vem. E vai estreitando aquele diálogo. Quando pensa que não, a pessoa está toda embaraçada. Começa a transmitir mensagem. De repente vai a própria pessoa, já vai junto na mensagem com a foto dele ou dela, e aí começa. Aí, onde o homem atrapalha a vida dele todinho. A rede social, ela tem coisa boa, tem. Mas tem muito lixo. E é onde nós precisamos ter o cuidado. Porque é uma porta aberta, escancarada para o pecado. Às vezes um elogio, a pessoa errada. A mulher procura, se a pessoa está achando ela que não é o marido, procura estar bonita, ou vice-versa. Isso aqui é um perigo. E nós precisamos vigiar nesse sentido. Então o pecado ele precisa ser confessado. O salmista, ele teve, enquanto ele segurou, Salmo 32, ele tentou, como ele havia feito tudo na surdina, senão aqui está tudo resolvido aqui. Mas, sim. Ela falou para mim que morava a moda lá dentro da casa. A massa. Eu fui. Pensei para ela. Essa passei para ela. Ao Jesus, ao passo de ela. Isso ali. Ela passa lá. Ela tá ela, mas as coisas. Eu passei outro. Ela foi. Não era isso que ela estava, por isso que ela não estava entendendo. Não está aqui na palavra dele, não. O objetivo dela era outro. E aí onde cabe a vigilância. Nesse sentido. Porque o pecado, ele é real. E eu lembro de uma melodia do Jair Pires, que ele disse que o pecado não dói, né? Se doesse, ele disse que não doía. Por isso que havia a pessoa se embaraça. Eu me lembro do testemunho de um obreiro que estava em pecado há 2 anos, em adultério. E ele pregando. E ele estava incomodado com aquilo, mas não queria abandonar o pecado. E ele foi pregar numa determinada cidade e disse: Senhor, confronta o meu pecado. E ele pediu que ele confrontasse o pecado dele. Igual assim como Davi foi confrontado por Natan, né? Mas Davi não pediu não, esse pediu. E ele foi para a festa, quando ele estava lá, passaram para ele, vinha a irmãzinha, vinha assim, salteando, assim, abaixo. Ele disse: Jazinho vai confrontar meu pecado. Ele já chegou e disse: eu vou te usar hoje como nunca te usei, com salvação, com batismo com o Espírito Santo e com cura. E realmente aconteceu. Deus salvou muita vida, batizou com o Espírito Santo, cura divina, ele volta para casa. Quando ele voltando, ele disse: Senhor, o senhor aceitou o meu pecado, está conivente no pecado. Quando ele chegou em casa, que ele foi orar para dormir, ele não conseguiu dormir, foi orar.
Quando ele estava orando, entrou um clarão no quarto dele. Quando ele via naquele clarão uma espada bem na testa dele assim. Nós nos encontramos no juízo final. Aí ele despertou. Foi lá no pastor dele e confessou o pecado dele. Ele foi confrontado pelo Senhor para confessar o pecado. Porque o pecado ele precisa ser confessado. Aí mudou a história dele. Ele escreveu uma nova história. Porque havia a pessoa para acostumar. Ninguém está sabendo. Eu me lembro, pastorava uma congregação, muitos anos atrás, e tinha uma pessoa que estava em pecado, já há muito tempo. E me incomodou com a forma que a pessoa ficava no culto. Ela ficava no último banco e procurava, tinha assim, uma quantidade de pessoas, para ele ficar de trás dele, para ninguém ver. Então, se olhar, você tinha que dar uma olhada assim, para ver se via a pessoa. Aquilo me incomodou. Eu fui orar ao Senhor. Senhor, tem alguma coisa errada naquela pessoa? Se tiver, que ela vem falar comigo. Eu acho que eu não orei uma semana. Por um dia, minha esposa, fulano quer falar conosco. Aí fomos falar. A mulher foi de boiar a vida dela, a situação que ela estava. Eu digo aí a razão, por que você acertou? Que eu estava com meu medo era de alguém levantar lá e dizer, ei, tu tá fazendo isso, 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 aquilo. Mesmo com esse temor, não ia para casa do Senhor. Mesmo com essa situação. Eu digo, você foi feliz de ter vindo para casa do Senhor. Porque senão você ia morrer no pecado. Porque ela disse que nunca achou uma pessoa que pudesse confessar o pecado dela, que ela tinha medo. E aí é onde precisamos ter muito cuidado. Porque às vezes a pessoa é casada. E aí? Você vai acabar um casamento? Não, eu sou o pastor e aqui tem comigo linha dura. Aqui tem que confessar e pronto. E aí? Você vai lá, a mulher vai lá confessar, e aí você diz, agora eu vou chamar seu marido para contar para ele, não, por amor de Deus, não conte não. E aí, você vai contar ou não? Isso é verdade ou não é? A lição aqui, o que está aqui está escrito, vocês já leram, já? Nós vamos comentar alguma coisinha que não está aqui nessa lição. Aí, se confessar, se ela veio e confessou, pediu misericórdia o pastor orou por ela. Aí o pastor disse, agora o teu marido precisa saber. E aí? Aí é onde entra um detalhe muito perigoso. É onde entra a sabedoria. Você acaba um casamento. Já aconteceu no meu ministério? Já. Sim. Desse fator. O camarada é tão verdadeiro, se não chamar o outro, acabou a família, destruiu uma família. Muita sabedoria. Aí é onde entra a oração e você dizer assim, Senhor, essa causa aqui eu não sei resolver ela não, Senhor. O Senhor resolve ela para mim? Aí Deus cria a situação meio, como resolver e não ficar diferente. Eu já vi situação resolvida que a própria mulher, com o tempo, ela contou para a esposa e alcançou o perdão. Outra ela contou, eu não mandei ela contar, mas ela digo, olha, é você e Deus, seu marido. Você vai contar, pastor, se eu contar, me mata. Não, é bom para você morrer. Você vai orar a Deus. Ore a Deus e vai chegar o momento de você falar para ele. E ela foi orar ao Senhor, quando ela falou, ele ficou e veio falar comigo. Quando ele conversou comigo, eu mostrei dentro da Bíblia. Só, tem dois lados aqui. A Bíblia diz isso e isso e isso. Se você confessar, se você perdoar, se alcançou a misericórdia do Senhor, você e a sua vida e restaurou o seu casamento. E graças a Deus houve um perdão, uma reconciliação maravilhosa, e os dois vivem felizes, uma felicidade. Porque todos estão sujeitos a errar. Todos estamos sujeitos a errar. Não podemos tripudiar. Porque o próprio, a pessoa diz assim,
quando ele vem conversar conosco, todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos à falha. A pessoa confiou. E agora você vai destruir uma família? Não. Você tem que pedir a sabedoria para restaurar a família. Pastor, o Senhor nos entregou o ministério da reconciliação, não é isso? Que diz lá em 2 Coríntios? Ele nos confiou o ministério da reconciliação, não de afastar, não de destruição, mas de reconciliação. Então, onde entra a sabedoria. Sabedoria que vem de Deus para conciliar essa situação. Amém? Vamos aqui para a lição. Confissão de pecado. Nós já entramos aqui dentro desse comentário, mas vamos destacar algumas palavras que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra confessar no hebraico é o iodar. Ela tem o sentido de jogar, de atirar, de lançar. E foi a oração de Salomão na inauguração do templo. Ele fez esse pedido ao Senhor. Vamos ler, vai ver que diz 1 Reis 8:33. 1 Reis 8:33. Vamos passear na Bíblia. Quando teu povo, Ó. Israel, confessar o teu nome, orar, Então aqui está falando um perdão coletivo da nação de Israel. É uma palavra que ela vem no sentido de estender a mão. Ou seja, a primeira pessoa lançar para fora, confessar. E aí ele vem o perdão da parte do Senhor. No Antigo Testamento essa palavra que aparece 900 vezes, né? E com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Porque o mais difícil é a pessoa reconhecer o pecado. Ele sempre é tendencioso a terceirizar. Não, eu pequei por causa de fulano. Principalmente quando a pessoa faz algo e ele quer esconder. Aí todo mundo já sabe, mas ele continua negando. E hoje, o dia que nós estamos vendo com as leis, nós precisamos ter muito cuidado. Com as leis, hoje. Porque uma fala errada, um constrangimento que a pessoa chama, essa pessoa está aqui, o casal aqui, está em pecado aqui. Vem aqui na frente aqui pedir perdão para a igreja. Aqui. Que antes era assim, não era? Eu alcancei esse período. Era dessa maneira. Mas hoje, as leis estão aí, irmão. E em um tempo desse, uma igreja foi processada por causa desse negócio. E hoje, como é que se faz isso? Como é que se trata? Constrangimento. A lei do constrangimento. A pessoa assina um termo. Meu amigo, pastor, eu estou em pecado, eu quero meu afastamento. Então assina aqui o termo aqui. Você mesmo está confessando e a pessoa. Aí com o termo você está respaldado. Mas se você chegar e falar e a pessoa lançar um processo, a igreja vai pagar. Então, você tem muito vigilância nesse sentido aí. Hoje, o que você tem que fazer? Orientar a Bíblia, igual a Bíblia ensina. João Evangelho diz, filhinho, não pequeis, né? A recomendação é não pecar. Mas, se pecar, nós temos ainda um advogado, que é o Senhor Jesus, para nos perdoar. Agora, tem pecado que você vai pedir perdão para Deus. É isso? Agora, se você pecou contra o seu irmão, você tem que ir com ele. chama o pessoal das mulheres, né? Mas ele não está confessando, está só assumindo que está pecando. E assumindo que está pecando. Pega uma oração. Ele não serve, né, como uma pessoa que está. Não. Ali a pessoa está com a consciência pesada por algum pensamento, por alguma palavra. Agora, se foi contra alguém, ele tem que primeiro ir lá e pedir perdão, irmão. Até porque a oração modelo, Pai Nosso,
ela é uma oração que primeiro eu tenho que perdoar, para depois eu alcançar o perdão. Como é que eu quero o perdão de Deus e eu não perdoo? Eu preciso primeiro perdoar. Aí a pessoa pediu perdão contra o irmão. Irmão, me perdoe. Fiquei sabendo que você está triste comigo, por isso. Eu estou chateado com você mesmo. Você me perdoa? Não, não te perdoa, não. É ele e Deus agora. Você foi lá e pediu perdão. Você tirou o peso da sua consciência. Meu irmão, me perdoa, vamos para o céu junto. Não, eu não estou em condição de te perdoar, não. E você vai participar da ceia? Eu vou. E aí? Vai tomar a ceia indignamente, não vai? Se ele não tem condição de perdoar, e vai participar da ceia. Não, você chegou lá em casa fora de hora, depois das 18 horas você não pode cobrar ninguém. Depois das 18 horas, né? Que a pessoa está no sossego. Então nós estamos vendo dias que nós temos que ter muita sabedoria para lidar com essa situação. Agora, eu sempre digo, se a palavra de Deus não tocar na pessoa para ele se arrepender e abandonar, ninguém vai conseguir mudar ninguém. Ninguém vai mudar, não. Fulano, tu tem que vir aqui, que tu tem que ter vergonha, largar. Ninguém fala mais isso hoje, não, irmão. Não. De primeiro era assim, não era? Aí ele é igual aquela folha de serviço prestado. Senhor, no teu nome eu fiz isso. Afastai-vos de mim, que eu não conheço. Praticar a iniquidade. Ele só teve uma folha de trabalho prestado, mas não alcançou o perdão. Que é isso, pô? Eu vi isso essa semana, trabalhando fora aí. Eu vi isso. É lógico. Não, fique tranquilo. Tá no lugar errado. Lugar de sacerdote, tá no lugar errado. Meu irmão, perdão. Tem coisa melhor do mundo que perdoar. A coisa, duas palavras difíceis. Eu ouvi um comentário dizendo. Que a pessoa dizer assim, não sei. Tu sabe, não sei. Essa palavra é muito difícil a pessoa dizer. Nem que ele dá uma rodeio por proclamar, mas para ele dizer assim, na lata, eu não sei, é difícil. E aí perdoar. Mas quando essas duas coisas, você tira um peso de cima de si. Terapêutico. Também. Então, aí a palavra aqui, ali assim, a palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado, que foi o caso de Davi. Davi, ele estava sofrendo, ele estava adoecendo, ele que sentia pontadas, mas ele tinha feito tudo oculto, tinha praticado o adultério, o homicídio, né, que é a morte de Urias, e ele estava tudo resolvido, mas ele começou a sentir mal. Só que nesse salmo aqui, Salmo 32, dá a entender de que ele confessou diretamente, não. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 11 e o 12, retrata toda a história de Davi. Davi, o povo estava indo na guerra contra os amonitas, era para ele ter ido para a guerra? Não, ficou no palácio. Ele ficou na sacada lá. Sacada de casa é perigoso, meu irmão. Você vê coisas que não deve ver, né? É muito perigoso. E ele ficou na sacada. E de lá ele vê essa mulher, desejou possuí-lo, o pecado deixa rastro, ficou grávida. Quando ela engravidou, ele tentou todos os argumentos para dizer que aquele menino não era dele, colocando a culpa no coitado do soldado dele, Urias. Trouxe Urias, mandou, Joabe, manda Urias para cá. E ele mandou, ele só vai para tua casa. Ele disse, não. Começou o dia de deitar na porta do rei. Como é que eu posso deitar na minha casa, na minha cama, saber que meus colegas estão lá na batalha? Eu não sou digno de estar na minha casa e a situação dele. Não, agora tem outro método. Vamos bebedar ele. Entrou lá no vinho. Quando ele dá, cadê Urias? Não, estava lá de novo na casa. Não foi para a casa dele. Senão isso aqui não tem jeito, não. Manda ele lá para... Escreveu uma carta. E escreveu uma carta, a sentença dele. Leva, entrega para Joabe. Aí foi bem.
Quando ele escreve essa carta, que manda para Joabe, Joabe coloca ele na linha de frente e colocou o coitado de Urias, inocente, levando a carta da sentença. E quando ele morre, vem a notícia: o Urias morreu. Isso agora está tudo resolvido. Mas aí nasce um menininho. Observe que Deus não tem pressa. A mulher estava grávida, ou providenciou. Quando Deus acionou Natã para... o menininho já estava grandinho. Foi logo quando ele recebeu a sentença que Natã, esse menino vai morrer, né? Essa criança aqui, ele falou do pecado dele, contou aquela parábola muito bonita, e disse que contou aquela história do fazendeiro, tinha muito gado, e chegou um viajante, que só tinha um e tal, e matou para lá. Aí Davi, cheio de justiça, irou, disse: olha, homem desse, ele tem que restituir 4 vezes e a dívida de morte. Aí quando Natã disse: esse homem é tu. Esse homem é tu. Aí o Natã disse: mas o teu pecado ele traspassou, ou seja, tu não vai morrer por causa do teu pecado. Mas tem uma coisa: a espada não vai sair da tua casa. Já assim nós vamos chegar sobre isso. Então ele foi preciso ele confessar. Vamos continuar aqui. No Novo Testamento, o verbo grego é confessar, homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas. Ou seja, aqui o correto era a pessoa reunir a igreja e a pessoa confessar diante das pessoas. For a pessoa confessar. Só que a igreja católica, ela pegou isso aqui na risca, baseado lá em Tiago 5,16, né? De sentar e a pessoa confessar o pecado. Só que o padre é o seguinte: ele tem um juramento, ele fala um juramento, que ele nunca pode falar aquilo que ele ouviu. E existe um véu, ele não pode ver a face da pessoa que está confessando. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Observe que um padre, ele carrega mais um sigilo, que eu já vi muitos pastores falando que a ovelha contou para ele, citando o nome. Aí, e o padre, ele tem um juramento que ele não pode falar o que ele ouve. A pessoa chega lá, relata tudo o que ela fez, mas ele ali tem que cimentar aquilo ali. Você já viu algum comentário de padre dizendo que a ovelha confessou? Você nunca viu isso? Eu nunca ouvi isso. Mas eu já vi de pastor. Mas até agora eu não vi ainda um comentário sobre esse sentido. Então, se observa o quanto confessar, a pessoa está tirando algo que está maltratando ele, que ele está sofrendo por aquilo. Isso não quer dizer que toda doença seja pecado, tá? A Bíblia não diz isso. Tem casos sim, outros não. Outro é provando a fé de doença. Que às vezes a pessoa imagina que toda doença a pessoa tem pecado. Não, não é isso. A Bíblia não diz isso. Tem situações que sim, outras não. A pessoa chega, ele tem a coragem de confessar para alguém e a pessoa simplesmente não levar aquilo tão a sério, sentir a dor que ele está sofrendo, está errado. A pessoa se chora com os que chora e se alegra com o que se alegra. Essa é a igreja. E se a pessoa confessou, porque ele confia e sabe que ele vai guardar esse segredo. Uhum. Uhum.
Igual o padre lá com o véu para não conhecer. Aí, o aluno E você vê que exemplo, né? Ele não queria conhecer a pessoa. Nesse povo. Na verdade, hoje a gente tem essa informação de pastor. Varia muito. Se a pessoa abre uma porta aí, não, eu vou ser o pastor. Então, vai o compromisso que ela tem. A pessoa que chega nele, vê ele, mas ele não tem. A Bíblia diz, se não for dado por Deus, não adianta nada, não é isso? Lá nos Hebreus. Mas hoje está uma escola, né? De formação e esquece desses requisitos que são muito importantes. Podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Crê que o Senhor vai perdoar e ele está expondo o que ele está sofrendo. Confessando diante do Senhor Deus. A confissão bíblica. Nós já vimos aqui agora o caso de Davi, que ele confessou. A confissão, como diz o comentador aqui, o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende de quê? Desse ato. Só existe perdão se confessar. Como é que Deus vai perdoar algo se a pessoa não confessou? Como é que Deus vai nos perdoar se não confessamos? Então, o ato de confessar é que vem o perdão. Essa confissão pode ser no momento, como eu falei na introdução da conversão, ou depois dela, quando pecados cometidos pode ser contra Deus ou contra o irmão. Eu já falei aqui contra o irmão, você tem que ir lá pedir perdão a ele. Se é contra Deus, você vai direto ao Senhor. Não adianta eu pecar contra o irmão e pedir perdão para Deus. Não, tem que pedir perdão para a pessoa. Eu já vi pessoas com remorso, que ele cometeu algo e ele não pediu perdão para a pessoa e a pessoa morreu. E ele ficou com a consciência pesada de que, como é que agora? Aí eu trouxe uma palavra para ele. Eu digo, recomeça com Deus. Uma nova história. E ele começou e graças a Deus vive bem. Então, mas a pessoa sente. É bom, a pessoa imediatamente. Não deixa passar tempo não. Porque existe uma palavra chamada razão, que a pessoa toma de conta dela e essa giganta nele. Esse eu não vou não, porque eu estou com a razão. Eu não vou não, a razão é minha. Mano, razão. Você tem que ter muito cuidado para não tomar posse dela. E quando você toma posse da razão, só você está certo e todo mundo está errado. Você nunca vai reconhecer seu erro. Você vai ver os erros dos outros. Você nunca vai ter a humildade de pedir perdão. Porque você acha que eu estou com a razão, pronto. Estou estribado nela. E o crente não tem razão, tem salvação. O símbolo do pecado, da confissão do pecado. Eu não entendi muito esse símbolo aqui. Eu achei essa palavra, mas tudo bem. Foi colocado, não temos que discordar aqui não. Quando ele diz assim, o ato de confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos. Por isso, se encontra indigno de estar na presença de Deus. Há duas situações. Tem pessoas que têm pecado e ele se isola. E é a pior coisa do mundo, é o isolamento. Ele se isola e diz assim, eu não sou digno de perdão. E o inimigo trabalha exatamente em cima desse negócio. O inimigo diz, não tem mais jeito. A tua situação é irreversível. E a pessoa vai e acredita nisso. E é onde ele não tem mais desejo de ir na casa do Senhor. Ele agora, a vida dele é esse sofrimento. Todo tempo a consciência vai lá e confessa. Vai lá e fala teu pecado. Aí ele diz, não sou digno de perdão. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque não vem um outro sacrifício depois do que Jesus já fez. Se a pessoa pecou contra Deus, veio Jesus e aí resolveu. Se a pessoa pecou contra Cristo, veio o Espírito Santo.
Agora, se pecar contra o Espírito Santo, vem quem? Não é? Ninguém. Então, é por isso que é um pecado sem perdão, é por isso. Mas todo o pecado que a pessoa cometeu, ele se arrependeu, ele alcança o perdão. Agora, muitos se estribam nessa questão da vergonha. Né? Eu tenho vergonha de me expor. O que vão dizer de mim? Para a gente entender. Deus perdoa. O pecado deixamos. Pois é. Abandonar. Bíblia, não. Deixar? Deus perdoa, abandonar o pecado. Agora, entra aí se confessar publicamente. Uhum. Vergonha, né? Nunca vou fazer isso. É suficiente? A ideia que a gente tem é que a Bíblia fala da parte pública, né? Então, confessar. Mas se Deus perdoar, a pessoa deixar. Alcançou o perdão. Isso, né? Alcançou o perdão. E hoje nós estamos vivendo esse dia. Nós estamos vivendo isso aí. Porque hoje você já viu alguém na igreja pedindo perdão, vira lá para a igreja lá pedir perdão. Já viu isso aqui em igreja uns 20 anos para cá? Você não viu mais isso. Como é que a pessoa está vendo? A pessoa está resolvendo essa situação, sacerdote diante de Deus, ou a própria pessoa diante de Deus. Porque, biblicamente falando, se a gente olhar, nós não encontramos respaldo que a pessoa tem que confessar para a pessoa. Você encontrou algum versículo? Não. Tem que confessar para Deus. Agora, Deus, ele deixou o sacerdote. Qual que é o papel do sacerdote? Ajudar aquela pessoa. Ajudar. Porque a pessoa tem o entendimento que ele não tem mais jeito. Que ele não tem mais perdão. Que a vida acabou com ele. O pastor vai dizer, não, meu filho, a vida não acabou, não. Nós temos um Deus que perdoa. Pastor, mas é o que eu fiz. Eu deparei uma época com uma situação de um obreiro que ele tinha passado assim, vamos usar aqui uma palavra bem chula mesmo, porque eu não vou citar nome para uma questão, passado assim um pente fino assim no meio da família, os irmãos entenderam, né? Esse obreiro tinha tido filho com a esposa dele, com a cunhada e com mais outra, e estava nessa situação. E a esposa não sabia dessa situação. E quando ele veio falar comigo, eu conversei com ele e disse, eu não tenho mais jeito na minha vida. Tem, moço. Reunimos, conversamos. Sua esposa tem condição de perdoar? Tem. Já falou para ela já. Então chama, vamos reunir. Resolveu a situação. Porque se não tivesse um mediador para saber como lidar com essa situação, ele estava morto até hoje. É nessa situação. É um mediador. Nem força para falar com Deus. Ele se limitou àquele ali, ele morre naquela situação ali. É nesse sentido. Entendido? Então, em arrependimento sincero em confissão, busca o que é garantido por meio da palavra. E nós voltamos, que é o versículo, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O segundo ponto, ele é muito simplificado, porque o perigo do pecado não confessado. O pecado não confessado, ele não vai alcançar perdão. Bem claro aqui. Os males que ele pode trazer. O que é? Nós falamos na verdade prática, que ele não prospera em nada. As coisas tudo dando errado. Não vai para frente. Andar na terra removediça. Um passo para frente, 2 para trás. Ele não prospera. Nem vida espiritual, em nada. Nem vida conjugal, familiar, nada. E o apóstolo João, ele deixa bem claro que precisa confessar e abandoná-lo. Diz assim, em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de quê? De aparência e de morte espiritual, semelhante que os nossos primeiros pais. O que Adão e Eva fizeram? Tentaram ocultar de Deus, não foi?
Quando eles pecaram, eles ocultaram, se esconderam de Deus. Por que Deus chamou ele? Falou: Adão, onde tu estás? Deus não sabia. O que Deus estava falando para Adão? Deus estava lhe dando a oportunidade para Adão confessar. Adão ia confessar os pecados. Observe que a cobrança de Adão, para Adão foi 3 vezes, né? Para a mulher só foi uma cobrança. Porque a responsabilidade era sobre ele. Era sobre Adão. E ele disse: não, aí ele falou: quem te fez isso? Quem falou que era isso? Para Adão ele fez essas 3 perguntas. Quando foi para a mulher só a serpente. Observe que ele parou para ele não foi conversar com a serpente. Ele não foi questionar com ela só sentenciou. Aí veio a sentença para o casal, porque tentaram ocultar o pecado. Eles tentaram esconder de Deus. Foi o meu caso de Davi. Davi, como já falando aqui, ele tentou ocultar os seus pecados do Senhor. E quais são as consequências de Adão e Eva? Segundo subponto, a realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal. Veio a sentença. A sentença, agora a mulher ter dor para dar luz, o homem ia trabalhar, viver do seu suor, a vida espinho, falando das aflições, da luta, e foram expulsos do jardim. Imediatamente foi colocada a proteção na árvore da vida, né? Que imaginou o homem em pecado no começo da árvore da vida, né? E foi sentenciado e é expulso lá do jardim. Aí o comentário diz assim: por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, porque agora passou a ter a morte. Deus não fez o homem para morrer, mas veio o pecado, veio a morte. O salário do pecado é morte. Só que também aí veio o Novo Testamento, o dom gratuito de Deus é a salvação, né? Em Cristo Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Aí a transgressão da natureza passou de imortal para mortal, o homem, e diversas tensões no gênero humano e na natureza. Hoje, a natureza geme por causa da consequência do pecado, da desobediência do homem. Depois você pode ler Romanos 12 ao 14, que vai falar que o pecado entrou pelo homem, né? E a terceiro subponto, as consequências do pecado de Davi. Aqui, irmão, a pessoa é perdoada. A pessoa pecou, ele alcançou o perdão de Deus, alcançou. E por que às vezes as pessoas, fulano, sempre arranca a casca da ferida? O cara sabe da história de fulano? Ali, a marca que fica da consequência do pecado. Aquele arrancar da casca da ferida é a marca da consequência do pecado. Qual foi a marca que ficou na casa de Davi? A espada. Morreu, o menininho não vai viver. O menininho morreu do adultério. Aí veio um irmão estupra uma irmã. Aminon estuprou Tamar. Absalão vai e mata o irmão. Absalão, vendo o que o pai não era mais aquele homem que é respeitado por a consequência do pecado, ele também agora já não respeita mais ele. Já fica com as concubinas que era do seu pai, em praça pública. Que Deus disse: olha, o que foi feito foi oculto, mas o que vão fazer, todo mundo verá. E foi com Absalão fez isso. Aquelas mulheres que foram sentenciadas a nunca mais possuir homem. Olha a vida daquelas mulheres. Elas não tiveram mais prazer de ter uma vida íntima, porque elas foram sentenciadas. Davi, como tinha ficado com o filho dele, não ficou com ela, mas ela também ficou mais com ninguém. Depois vem a morte de Absalão, uma rebeldia contra o pai. Quando Salomão assume, vem a morte de Adonia. Então a sequela, os acontecimentos trágicos na vida de Davi, como o profeta disse: tu não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua casa. A sequela do pecado fica. É igual uma pessoa que matou outro, ele foi preso, está preso fisicamente. Ele aceita Jesus. Ele está pagando pelo preço
da justiça, que é a prisão. Ele foi livre espiritualmente, mas ele está pagando pelo que ele fez. Um tempo desse, um pastor no Goiás, ele foi preso, estava num culto, quando chegou preso. Ele tinha cometido um crime há muitos anos atrás e foi descoberto. E lá prenderam ele. Ele estava pastoreando, servindo, ele tinha feito isso, nem pastor não era, ninguém. Aí, mas ele foi pagar o preço pelo que havia feito. O quê? A consequência, a sequela do pecado. Você ia falar alguma coisa? Ah. O homicídio é a sequela. Né? Paga o preço. O preço vem, a sequela vem. Alcançou o perdão de Deus? Alcançou. Mas restaura normalmente, restaura. Deus usa, mas a sequela fica. E por último, a confissão de pecado. Um caminho de cura e restauração. Que maravilha, mano. Aqui a confissão do pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho Jesus, pois só Ele pode perdoar nossos pecados. Observe que a oração de Davi ele se encontrava naquela situação. O Salmo 51 é um cântico, é um hino que ele fez de gratidão a Deus pelo ter alcançado o perdão, da restauração dele, tudo que aconteceu. Mas quando você lê o Salmo 32, parte do Salmo 32 é ele contando o sofrimento que ele estava, e depois o complemento do Salmo é a alegria da restauração dele. Como que devemos, como Davi está dizendo assim, faça dessa maneira que você volta a ter alegria, que você possa viver novamente, sem o peso do pecado. Você pode ler o Salmo 32 e o Salmo 51, que ele vai retratar sobre isso. O Salmo 51, aliás, 51, ele vai do versículo 1 ao 17. Ele é um trato do assunto. Depois ele já muda para outro assunto, mas focado esse aqui. Então Davi, ele é um exemplo aqui do perdão do Senhor. Como diz assim, por intermédio do seu Filho, pois só Ele pode perdoar os pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, né? Que pegaram aquela mulher em adultério e trouxeram para Jesus. Ali eu diria que uma pegadinha, porque trouxeram só ela, né? Porque na lei tinha que ser o casal. O casal tinha que ser apedrejado. Mas aí trouxeram só ele. Diz, olha, já que ele pega a favor do amor, se matar ele, cadê esse amor? E ele também fala sobre a vida. Se matar, vai tirar a vida. E se ele não cumprir, ele está destruindo a lei de Moisés, não está dando crédito à lei de Moisés. Aí Jesus, quando ele baixa a cabeça ali, começa a dizer assim. E aí ele olha assim e fala, cadê? Disse, e aí, Jesus, o que você vai fazer? Disse, olha, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Aí ele baixa a cabeça e começa a escrever. E ele levanta, mulher, cadê teus acusadores? Não, Senhor, por sair de um a um. Eles não te condenam, não, Senhor, e nem eu também. Aí o que Jesus diz? Vá e não peques mais. Foi tirado. Jesus resolveu de uma maneira maravilhosa. E é onde nós precisamos dessa sabedoria de Jesus para dirimir essa situação e resolver esses problemas. Então Jesus resolveu dessa maneira. E aí também aqui, nós observamos na oração do Pai Nosso, nós já falamos sobre isso, que é a oração modelo, e o perdão nós precisamos perdoar. E também João diz, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do seu Senhor Jesus, mediante a sua obra do Calvário. Eu presencio muitas vezes assim, parentela, né? Nossa, amiga. Então pede perdão, volta, velho. Volta, velho.
Igual o povo de Israel. Anos isso. O povo de Israel. A pessoa até volta para a igreja. Uma luta grande, né? Grande. A luta interior do ser humano é realmente para Cristo. Só por palavra. Né? E outra, presbítero Zé Maria, há um grande problema hoje, às vezes, é a falta também da perseverança. Porque às vezes as pessoas lá do mundo vêm com a questão de imediatismo, acha que é uma mudança instantânea, ela se torna instantânea. Mas o problema é preservar ela, é preservar essa mudança em nós. Aí é onde entra a busca, onde entra o congregar, onde entra o orar, o meditar na palavra de Deus, para que mantenhamos essa vida na presença do Senhor. E aí a pessoa não tem essa busca, ele vive na prática do pecado. E outra, o dia que nós estamos vivendo, são os convites. Com quem a pessoa faz amizade? A convivência. Esse aí faz a diferença. Quem são os amigos? Não, eu tenho um amigo lá do mundo. Amigo do mundo é muito perigoso. Você tem que influenciar na vida dele, não deixar ser influenciado. Perseverando. Falo que foi a coisa mais perseverar contra o compromisso. Não consegue ter força, né? Precisou muito, muita oração, muita perseverança para que não tem nada a ver, né? Não, isso é verdade. Nós temos um irmão aqui nosso, o irmão conhece, ele é na Vila Nova, que a pessoa condena ele. E eu, sempre que eu vejo, eu aconselho meu filho. Aí eu sei da luta daquele homem. Eu imagino o quanto é difícil para ele largar a viver. Você sabe quem é ele. Então não é fácil uma pessoa que anda isso. Fica um tempo na igreja. Não consegue resistir às tentações do mal. E volta. Quando volta com uma força. 7 espíritos do maligno acompanhando ele, né? Que a Bíblia diz, né? Já era, né? Olha, eu tenho dia que eu tenho orado por aquela vida. Deus tem misericórdia. Não sabe a luta de cada um. Tem pessoas que ele luta com o controle do temperamento dele. A luta, você não vê a pessoa, não é fulano, a ver a pessoa diz, você não sabe a luta que ele enfrenta para ele controlar o seu temperamento. Outros é os impulsos sexuais, emocional. Que às vezes tem pessoa que não pode viver uma perna de mesa, né? Ele precisa controlar os impulsos dele. Ele precisa controlar. Então, a luta é de cada um. Cada um tem uma batalha. Controlar. E só controla se a presença de Deus estiver. Alcançando a cura e a restauração. Isso aqui é a melhor coisa, mano. E nós observamos que essa lição, ela trabalhou muito essa questão da cura, da nossa jornada do sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. A luta dele para ter uma vida mais leve. E somente abandonando o pecado. Não há nada mais restaurador do que desfrutar das misericórdias do Senhor. O que seria de nós? Lamentações diz isso, né? 3:2. A razão de nós não sermos consumidos são as grandes misericórdias do Senhor. Somente a misericórdia dele. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma.
encontramos descanso para a nossa alma. E aqui, como eu falei, que nós temos o ministério da reconciliação de Deus por meio através do Senhor Jesus Cristo. E através dele nós alcançamos e nós pregoamos o evangelho da reconciliação. Quem faz assim encontra o caminho da cura e restauração. Conforme sabemos, enquanto me calei, vamos ler aqui o Salmo 51. Enquanto me calei, envelheceram os meus, pelo meu bramido em todo dia, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Quem era esse homem? Um homem segundo o coração de Deus. Mas era homem. Era um ser humano. E que estava sujeito ao erro. E por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele era sobrenatural? Não. Ele tinha a facilidade de se humilhar e adentrar a presença de Deus. Ele se humilhava, se derramava. Ele jogava para o alto a posição de rei, de qualquer coisa, para ele alcançar o perdão de Deus. Quando fizer aquelas 3 propostas, 3 meses de seca, 6 meses de seca, e a perseguição do inimigo, ou cair na mão de Deus? Se eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que ele vai ter misericórdia. Então, essa lição, ela é um alerta para nós vigiarmos mais, para nós termos cuidado que o pecado ele é real e é perigoso, e nós temos que fugir da aparência do mal. Jó nos ensina, fugir da aparência do mal. Aquilo que apareça mal para nós, devemos fugir. Aquilo que possa se tornar uma armadilha, uma arapuca, para nós temos que fugir. Porque a tendência do pecado é nos embaraçar. E é tudo que o inimigo quer na nossa vida. É nos embaraçar. Quando embaraça a vida, não atinge só a pessoa, atinge a família, a vida atinge até você. Amém, meus amados?